Meu caro Giovanni Afonso, até para ilustrar um pouquinho isso, né, do que foi Fábio Carille na temporada, tô lendo aqui um comentário do Carlos José Santos. Vamos ser realistas. Não sou a favor do Carille, mas ele cumpriu o que foi dado como missão, tirar o Santos do buraco. Quer queira, nação santista, ele nos trouxe alegria novamente. Carlos, em termos de objetivos, você está coberto de razão. Em termos de objetivos, você está coberto de razão. Se ele nos trouxe alegria, eu acho que aí é um exagero nessa alegria toda, né? Eu acho que o Carille poderia ter feito algo para de fato deixar o torcedor do Santos um pouco mais feliz, né? Eu acho que grande parte da frustração do torcedor do Santos foi justamente pela forma como o Carille colocava o time em campo, né? Eu acho que tem a diferença entre o resultado e, de fato, a satisfação. O resultado veio. A satisfação sobre aquilo que vimos ficou longe de acontecer, né? Então acho que você tem razão aí quando você diz que foi dado a ele objetivos e ele cumpriu, ele entregou do jeito dele, que serve do mesmo jeito. Jogando bonito ou jogando feio, o Santos está de volta à Série A do futebol brasileiro e está de volta à Copa do Brasil. Agora, satisfação em ver o time jogar, o torcedor santista não teve. E é por isso que ele tem essa rejeição. Por que o Carille, de forma antecipada, garante o acesso e mesmo assim tem satisfação do torcedor? Justamente pela forma como o Santos se comportou durante todo o ano. Pela não utilização dos garotos da base, pela proteção sobre alguns jogadores, né? Pelas contratações equivocadas, pela conduta dele nas entrevistas. Esse combo de situações faz com que o torcedor não queira mais o Carille pro ano que vem. Foi duro aguentar o Carille durante 12 meses. Pouquíssimos treinamentos, né? Quantas vezes aqui dissemos que o elenco do Santos era um elenco preguiçoso? Várias vezes. Ou será que vamos esquecer de tudo que falamos porque o Santos vai ser campeão da Série B? Eu não acho que estávamos falando bobagem. Não, pelo contrário. Muitas contusões. Em jogos importantes, o Santos tinha jogadores machucados. Isso mais à frente pode ser muito complicado quando você tem um nível de competição mais complicado. Giovanni Afonso, traga os números do treinador Fábio Carille, até para a gente ilustrar que, de fato, são ótimos os números do Carille no comando do Santos. Vamos lá, Marcão, vamos trazer o desempenho, os números do Santos na temporada de 2024. No ano como um todo, Marcão, foram 52 jogos até aqui, com 30 vitórias, 10 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 64,1%. O Santos marcou 78 gols, sofreu 42, um saldo positivo de mais 36. Olhando agora só para a Série B, o Santos disputou 36 jogos, com 20 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, 62,9% de aproveitamento. Foram 56 gols marcados, o melhor ataque da competição, 28 gols sofridos, a segunda melhor defesa, com um saldo positivo de também mais 28, Marcão. Esses números, Giovanni Afonso, eles evidenciam justamente aquilo que estamos falando, né? 64% de aproveitamento na temporada, 63% de aproveitamento na Série B. São grandes números, Giovanni Afonso. Eu acho que é inevitável, né? É inevitável o reconhecimento a Fábio Carille. É preciso reconhecer o Fábio Carille, que os números dele foram ótimos. E eu acho que por isso que até a rejeição dele nos últimos dias diminuiu, Giovanni. Ontem nós fizemos uma enquete no Varanda Futebol Debate, no programa Alô Varandeiros, deu 75% das pessoas que participaram da enquete querendo fora Carille, 25% querendo fica Carille. Esse número, ele era maior, ele era 85-15, né? Chegou até 90-10. Então, eu acho que esses números mudaram a opinião de muitas pessoas, Giovanni Afonso. É que o torcedor é muito do momento, né, Marcão? Ali, muitos torcedores não pensam a longo prazo, né? Porque o recorte atual do Carille é muito bom. São 4 vitórias seguidas, acesso conquistado na última rodada, título possivelmente conquistado no domingo. Então, o recorte, o momento é maravilhoso. Talvez o melhor momento da era Carille em termos de resultado é esse em que estamos vivendo nos 4 jogos atrás.
Então o torcedor, claro, vai mudando a sua opinião, vai ficando mais simpático com o Carille. Eu acho que o fato, Marcão, de também o Sampaoli ter fechado com o Rennes gera uma certa dúvida no torcedor, que não é muito a favor de Cuca, não é muito a favor de Pedro Caixinha. Então, às vezes, o medo de trazer um treinador diferente faz com que o torcedor pare, olhe e pense, pô, o Carille trouxe resultado com esse elenco. Será que numa Série A, jogando de uma forma mais reativa, o trabalho não pode ser tão bom ou até melhor na próxima temporada? Então, acho que é um movimento natural do torcedor, Marcão. Mas, assim, a gente tem que pensar mais, Marcão. A gente não pode só olhar o resultado quando assiste futebol. Claro que se a gente pega esse recorte lá no começo da temporada, a gente já tá venerando o Carille. Mas essa temporada foi mais de irritações do que de alegrias. Acho que o Campeonato Paulista, esse sim, foi de mais alegrias, mas na Série B foi muita irritação, Marcão. Foi uma campanha muito cansativa. Porque, vejam, o Santos, olha só essa reflexão, teve mais jogos em que venceu e não convenceu do que, por exemplo, um jogo que acabou perdendo ali, botando 4 bolas na trave, jogando muita bola e ali, sem querer, acabou perdendo. Então o Santos teve mais vitórias ali no sofrimento do que derrotas jogando futebol, jogando um jogo ofensivo. Então esse é o trabalho do Carille, Marcão, que foi muito importante. Aqui eu não vou falar que o Carille não foi importante, foi muito importante. Obrigado pelos números, pelos objetivos alcançados, mas ano que vem a gente precisa de coisa melhor, precisa voltar a disputar nas cabeças. Eu não acho que vai ser com o Carille, Marcão. Eu acho que é justamente isso. Obrigado, Carille. Acho que tem a sua participação, sim, da sua forma. Teve personalidade para bancar. O pouco treinamento só uma vez por semana, muitas folgas, protegeu ali muitos jogadores, ignorou os jogadores da base, né? Da forma dele, conseguiu os resultados, que eu discordo em praticamente tudo. Forma de jogo, estratégia, demora demais para mudar. Agora tá aí os resultados, eu não vou brigar contra os números. Eu não sou louco de brigar contra os números. Os números do Carille são ótimos. Eu não quero mais no Santos. Que ele siga o caminho dele em outro clube. Eu acho que o Santos precisa de mais. O Carille foge totalmente às nossas tradições. O torcedor se afastou do Santos durante todo o ano. Não vamos esquecer disso. Que a Vila Belmiro teve uma taxa de ocupação baixíssima. E muito disso aconteceu por conta da forma que nós estávamos jogando. Porque o torcedor do Santos é diferente. Ele gosta de ver o bom futebol, ele gosta de ver os garotos da Vila em campo. O Santos é diferente, pô. O Santos é diferente. Não adianta a gente brigar contra os fatos. Não é questão de promover o garoto da base por promover. Não é isso. Ninguém tá pedindo isso aqui. Agora, você não pode priorizar o Patrick ao invés de priorizar o Miguelito. Você não pode priorizar o Nacho La Quintana ao invés de priorizar o Matheus Xavier. Ou priorizar um outro garoto, o Gabriel Bontempo, entre tantos. Você não pode priorizar o William Bigode com 77 anos como 9, ao invés de colocar o Enzo Monteiro, que é da casa, que é da base, ou o Luca Meirelles. Então, essas ações do Fábio Carille fizeram com que o torcedor tivesse uma grande rejeição e grande parte da torcida não fosse a Vila Belmiro. Por que a Vila Belmiro estava com 11 mil, 10 mil pessoas? Com ingresso muito mais barato que o ano passado? Porque o torcedor estava com raiva do time, pô. Então, eu tenho boa memória. Né? Eu tenho boa memória. Então, a grande verdade é, o Carille funcionou. Mas, a que preço funcionou? De qual forma funcionou? Essa é a grande pergunta. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Mimi, grande Mimi. Um abraço pra você, Mimi, ligado no Varanda, na audiência do Varanda. O grande Rod, ligado na varanda mais famosa do Brasil. Grande Rod, ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. E a todos os amigos varandeiros, né? Muita gente perguntando sobre a reunião da Puma. Pelo que nós temos de informação, não aconteceu nada com a Puma, viu? Não aconteceu nenhuma reunião com a Puma por enquanto. Nada. Puma, até agora nada. O Paulo Brax tinha negado que essa reunião aconteceria. Não teve absolutamente nenhuma reunião com a Puma. Tinham dito que essa reunião aconteceria na quarta-feira. Essa reunião não aconteceu.
tá certo? Não aconteceu a reunião com a Puma na última quarta-feira. Agora, tem muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate. Meu caro Giovanni Afonso, Diego Pituca está de volta, Giovanni Afonso. O Pituca, Giovanni, que foi a contratação, talvez, mais, podemos dizer, midiática, Giovanni Afonso. O Diego Pituca, entre tantos os contratados do Santos, o Pituca correspondeu às expectativas, Giovanni? Ele chega para ser o capitão, ele chega para ser o líder da reconstrução. Pituca cumpriu o seu papel? Pituca tá de volta no próximo domingo. E o nosso garoto, nosso menino Sandri, suspenso, Giovanni Afonso. Exatamente, Marcão. Mudança no meio-campo, né? Sai Sandri, entra Diego Pituca, os Pituca que cumpriu suspensão. E vai ser agora o nosso menino Sandri que irá cumprir, vai ficar de fora do jogo contra o CRB. E sobre a sua pergunta, Marcão, eu acho que o Pituca cumpriu sim as expectativas, Marcão. Ali, se a gente pega todos os nomes que chegaram no começo da temporada, talvez o Pituca era o mais conhecido e o que o torcedor esperava mais futebol, porque ali, Marcão, muitos tinham dúvida do Juliano, muitos tinham dúvida do Gil, João Schmidt ninguém conhecia, o Otero era uma incógnita danada, o Guilherme, Marcão, apesar de ser um bom jogador, jogava em Fortaleza, ainda não tinha um grande momento em um grande clube. Então, das contratações que chegaram, o Pituca era aquela que o torcedor mais tinha expectativa, talvez não para pegar a bola embaixo do braço e decidir jogo, mas para ser um jogador consistente ao longo de toda a temporada. E acho que esse papel ele cumpriu, Marcão. Talvez não foi o destaque nem do meio-campo, acho que o João Schmidt fez uma temporada melhor que a dele, mas o Pituca foi sempre muito regular, claro que algumas variações para baixo, algumas variações para cima, mas o Pituca sempre entregou um futebol razoável dentro dessa Série B, Marcão. Então, acho que cumpriu bem, sim, o papel. Pituca marcou 5 gols e distribuiu 3 assistências ao longo da temporada, até um Pituca mais artilheiro do que ele vinha sendo nos anos anteriores. Então, acho que foi uma contratação muito interessante quando foi feita lá em julho do ano passado por pré-contrato, e ela se valeu meses depois, com o Pituca sendo peça fundamental e muito provavelmente o capitão que vai erguer a taça do título da Série B. Diego Pituca, eu entendo o seguinte, o Diego Pituca, ele foi muito importante na temporada, para mim um dos jogadores mais importantes do ano, mas ele teve muitos momentos ali de altos e baixos, né? Acho que o Pituca, em alguns momentos, caiu um pouco de rendimento, perdeu inclusive a faixa ali, né, durante a trajetória do Santos nessa temporada. Ele começa como capitão e depois ele acaba perdendo essa faixa, acontecendo um rodízio, né, de capitães, e é claro que isso também aconteceu por alguma questão nos vestiários ou até mesmo técnica, no entendimento do Fábio Carille. É claro que o Carille não mudou de opinião porque o Pituca mudou de chuteira, nada disso. Então teve alguma questão envolvendo ou vestiários ou até mesmo questão técnica que não agradava o treinador Fábio Carille. Então eu vejo que o Pituca fez uma boa temporada, em alguns momentos deixou a desejar, caiu de rendimento nesta reta final. Mas é um jogador importantíssimo e para mim será muito importante o ano que vem. Eu acho que Schmidt e Diego Pituca são jogadores que hoje são titulares e devem ser titulares o ano que vem. Para mim o Santos tem um meio-campo de primeira divisão. O João Schmidt foi excelente. Eu acho que nessa escala o João Schmidt, na minha opinião, está na frente do Diego Pituca em termos de entrega. Eu acho que o Schmidt entregou mais do que o Diego Pituca. E a expectativa no começo do ano era que o Pituca entregasse mais que o João Schmidt. E o João Schmidt entregou mais do que o Diego Pituca, no meu ponto de vista, né? Mas os dois são excelentes. E para o jogo do próximo domingo, o Diego Pituca volta. E o Santos estará completo, né, Giovanni? Já dá pra gente tentar esboçar o Santos para o jogo do próximo domingo? Claro, Giovanni, com base nos jogadores que retornam e aqueles que estão suspensos ou contundidos. Giovanni Afonso. Dá sim, Marcão. Claro que treino tático começa hoje, né? Ontem foi mais uma reapresentação, um trabalho regenerativo, mas a tendência é que o Carille repita a escalação, só mudando ali o meio-campo, né, Marcão? O provável Santos deve ser com Gabriel Brazão no gol,
Rainer na lateral direita, Gil e João Basso formando a dupla de zaga, com Gonzalo Escobar na lateral esquerda. Meio campo com João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano. Na frente, Otero, Guilherme e o Wendel Silva. Não deve fugir muito disso não, Marcão. Acho que se ele mudar, aí sim vai ser uma grande surpresa.